Bom, vamos lá então. Tá, primeiro lugar, que diabos é o tal do Here and Boot CD, que eu não sei nem como é que fala direito. Vamos copiar o termo e vamos pedir pro... Ué. Desisto de copiar. Vamos no tradutor de inglês. Here's Boot CD. Como é que fala? Hiren's Boot CD. Hiren's Boot CD. Hiren's Boot CD. Então, o que é isso aqui? É um conjunto de ferramentas muito famosinho no universo do pessoal que tem manutenção de informática, tá? Então, até a versão 4 ou 5, ele era um coquetel de pirataria, era um disco que tinha tudo de melhor das ferramentas de manutenção. E com o tempo ele foi trocando e hoje ele é um DVD de ferramentas livres. Então não é mais um negócio assim do submundo, ele é um negócio que você pode vir no site heresbootcd.org, tá? Vou deixar o link para vocês. Pode vir aqui no download e pode baixar, e ele é um pacote de ferramentas para manutenção de computadores. Junto com isso eu fiz o quê? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Na época que o Here's Boot CD era um pacote de ferramentas muito que trabalhava com manutenção e tudo mais, eu fiz essa foto aqui, ó. Essa foto sou eu recebendo uma porção de computadores e eu liguei todos eles num switch e usei o Norton Ghost para instalar uma imagem do Windows e toda a instalação em todas as máquinas de uma vez só. Sim, eu sei que vocês vão dizer, eu era mais magro, eu sei, tá? Então o Here's Boot CD me lembra desta época. Mas vamos ao que interessa. Aí eu montei aqui no VMware uma maquininha virtual justamente para nós brincar com o Here's Boot CD. Então eu criei a máquina virtual aqui com HD, mas não instalei o Windows. O que eu fiz foi vir aqui na máquina virtual e colocar que é para ele usar o DVD do Here's Boot CD para dar boot, tá? Então, Play Virtual Machine. Ele vai ligar, clica dentro aqui, tem que ser rápido. Enter. Pronto. Então agora ele está carregando o Here's Boot CD para a gente usar. Tá? Vamos dar um tempinho, acho que até vou dar um pause, porque carregar de DVD é lento, né? Eu vou dar um pause até que ele não carrega. Pronto, está acabando de carregar. Agora falta pouquinho. Eu espero que falte um pouquinho. Ele deve tocar uma musiquinha. Ok. Eu falei que iria tocar uma musiquinha. Bom, por que eu entrei no Hearings aqui, meus amigos? Porque ele tem uma série de utilitários, recuperação de dados. Aliás, se um dia vocês perderem dados de HD e não conseguirem recuperar com facilidade, com Here's Boot, etc e tal, existem hardware, né, que faz essa recuperação. Inclusive eu conheço pessoas que fazem essa recuperação de dados com base em hardware especializado, né? Mas vamos lá. Utilitários. Aí eu tenho acessórios, gerenciamento de computador, gerenciamento de driver, ferramenta de hard disco, deve ser aqui, ferramenta de particionamento, né? Vamos ver o que tem de imagem, fiquei curioso, só um instante. Imagem.
Ó, tem uma série de ferramentas. Que bom. Particionamento. Eu vou usar o Almi, que eu gosto. Muito bem. Então, como eu disse, isso aqui vocês não precisam fazer se não quiser. Se quiser, crie uma máquina virtual na casa de vocês, baixe o Healings e vocês vão ter igual aqui o VMware. O VMware também é free, esse é o VMware Player, tá? Então não tem problema. Então aqui nós estamos com o disco. E eu entrei aqui para falar de particionamento com vocês mesmo, tá? Então aqui nesse disco aqui eu posso criar partições. Então, criar partições. Aí vamos ver aqui. Antes eu quero mostrar uma outra coisa. No início do disco, a primeira trilha do disco, chamada trilha 0, é onde eu tenho o controle de partições de disco. O que é o controle de partições de disco? É um local no HD onde eu digo de qual trilha até qual trilha é um sistema de arquivos, e de qual trilha até outra trilha é outro, e assim por diante. Tá? O sistema de arquivos que nós colocamos aqui é o RTM. Mas hoje em dia eu posso ter eu esqueci o nome. Master Boot Record, tá? Que é mais antigo e que faz a mesma coisa, que é mais antigo, tá? Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse disco está vazio, tá? Eu vou criar uma partição. Então, eu vou dizer que eu quero que a minha partição tenha um tamanho menor aqui. Eu posso colocar um número que não seja múltiplo de 512, porque o próprio software, ele bota esse arredondamento. Então, eu vou colocar aqui 10 GB. A letra será C, e aqui o sistema de arquivos. Olha, o Windows usa o NTFS, mas isso o FAT32, o XTFAT, XT2, XT3, XT4, que são os de Linux, e não formatado é não formatado, certo? Aqui, se eu clicar em Advanced, ele vai me dar algumas coisas que eu posso configurar aqui, tá? Se a partição é primária, ou seja, ela é uma partição que é gravada direta na Master Boot Record, tá? Ou se ela é uma partição lógica, que a partir da Master Boot Record eu vou fazer uma leitura depois. E aqui eu tenho o tamanho do cluster, otimizado, 2K, 4K, 8K, 16K, 32, 64, né? Vamos deixar em otimizado. Eu não estou achando uma coisa que eu queria aqui. Talvez eu tenha que usar outro aplicativo. Ok. Criei uma partição. Agora eu quero criar uma outra partição aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar esse aqui. Eu vou usar aquele do gatinho. Yes. Não, cancel. Aqui. Macro hit. Que esse aqui eu tenho certeza que tem, que eu quero mostrar. Muito bem. Tá aqui o meu HD. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é ele como inicializável. Tá? E aqui ele pede, você quer MB, Master Boot Record ou GPT? Eu tinha errado a sigla, viu? É muita sigla, tá? Eu vou deixar ele como Master... Hoje em dia quase todos são formatados como GPT, que é mais moderno, tá? Eu vou deixar ele como Master Boot Record só por curiosidade. Inicializei o disco. Agora eu vou aqui criar uma partição. Create Volume. O nome do volume será teste 1. A letra será C, ele vai ter um cluster, olha, isso que eu queria, o cluster de 4K do tipo primário, pode ser, tá? E o tamanho, eu vou colocar aqui 10 GB. Eu coloco 10.000 MB, depois ele dá uma arredondada para mim ali na hora, né? Olha, o que vai sobrar depois será 4.000 e não sei o que, tá? Então, agora eu vou dar um OK e eu criei a primeira partição. Agora eu vou criar uma segunda.
criar uma segunda partição. O que quer dizer? Que ele vai contar os clusters e colocar naquela tabelinha de clusters livres até chegar em 10 GB. Quando chegou em 10 GB, ele vai parar de contar mesmo que tenha espaço no disco. Tá? E aqui eu vou criar uma outra partição, tá? E eu vou criar, a partir daquele momento em diante, o volume vai ser teste 2, tá? E eu vou colocar NTFS também, só que eu vou colocar um tamanho aqui de 64K, tá? E eu vou colocar aqui mais 10 GB. 10 GB. 10, 1, 2, 3. Aí eu clico aqui embaixo, ele dá uma arredondada para mim, né? Porque tem que ser múltiplo de 512, né? Mas eu não quero calcular, o programa calcula para mim. Ok. Então, vejam só, eu estou criando duas partições no meu disco e as duas são NTFS, são partições de Windows. Esse programa aqui não cria partições que não sejam para Windows, tá? Aquele outro cria, mas aquele outro não dá a mim dizer o tamanho do cluster. Eu quero mostrar isso, o tamanho do cluster. Vou criar uma outra partição. Antes de existir o NTFS, o Windows trabalhava com FAT32. O problema do FAT32 é que ele tem, vou colocar FAT16. Ele tem uma série de limitações técnicas e o FAT16, como cada cluster tinha 64K e ele tinha só 16 bits para nomear clusters, o tamanho do maior HD que ele controlava era 4 GB. Então depois do FAT16 foi criado o FAT32 por causa disso. Mas ambos, o FAT16 e o 32, era uma porcaria, tá? Então vamos colocar o 32 agora aqui com o resto do espaço. Ele era muito... ele não tinha aquele negócio de se salvar tanto a tabela de clusters livres quanto a tabela de arquivos no meio do disco e no começo como backup e tal. Então qualquer problema ele parava, ele ficava fazendo teste de superfície, era uma droga. Tá, então eu peguei esse HD dessa máquina virtual agora aqui e criei 4 partições, tá? Onde é que está o aplicar aqui? Aqui são todas as operações pendentes. Esse aqui mudou um pouco a interface aqui da última versão que eu usei. Vamos ver se tem aqui aplicar. Aplicar, onde é que tá? Commit, aqui, ó, tava na minha cara. Ok, eu dei um ok, ele vai realizar essas tarefas para mim agora aqui, tá? Vamos esperar ele fazer, eu vou dar um pause enquanto ele faz aqui para o vídeo não ficar perdendo tempo, tá? Assim que ele concluir, eu abro. Bom, embora na vida real isso demore lá 1 ou 2 minutos, dependendo do tamanho do HD, um HD de 60 GB deve levar 1 minuto, aqui máquina virtual levou, sei lá, 15 minutos, mas estamos de volta. Então agora esses discos aqui estão prontos para serem usados. Então o disco C aqui tem a tabela de clusters livre, tem a raiz, se eu criar pasta, vai criar pasta, mesma coisa o E, mesma coisa o F, mesma coisa o G. Tá? Esses discos estão prontos para serem usados. Eu vou pegar e vou vir aqui no meu Windows Explorer da máquina virtual. Tá? E vamos olhar, olha aqui o disco C. Tá aqui, ó. Tem pronto para ser usado, tá? Criar uma nova pasta. Vou criar uma nova pasta, Wagner. Quando eu criei essa pasta aqui, ele fez o quê? Fez um novo sistema, novo controle de arquivos igual à raiz, só que é arquivos que serão controlados por essa tabela e não pela tabela da raiz. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é aqui, ó, novo documento de texto, teste.txt. Dentro desse arquivo aqui, eu vou salvar apenas um caractere, por exemplo, a letra A. File Save. Tá. E agora eu vou ver as propriedades desse arquivo aqui. Propriedades. Olha só. Tem coisa errada aqui, né?
tamanho é 1 byte e o espaço no disco está dizendo 0. Será que eu vou perder minha experiência por isso? Copiar. O que eu quero mostrar é o de tamanho dos diferentes clusters. Disco local C, disco local E. Colar. Botão da direita, propriedades. Não estou sendo feliz no meu exemplo aqui. Ele tá, talvez por ser a máquina virtual, ele está se perdendo aqui. Ele deveria me dar o tamanho ocupado de um cluster. Aqui ele devia estar ocupando. Se você fizer isso no meu Windows, ele vai mostrar o espaço de 64K, que é o tamanho do cluster que eu deixei no disco D, e 4K que eu deixei no disco C. Tá? Mas essa experiência aqui essa última experiência aqui na máquina virtual não foi muito feliz. Pois bem, vamos abandonar um pouco o Heroes Inboot CD aqui. Shutdown. Tá. E vamos voltar para nossos slides. Tá? O que mais eu tinha para falar para vocês sobre disco, particionamento e tal? É que, vamos lá, eu tinha dito para vocês que eu ia explicar o porquê que não se deve fazer defrag em SSD e só em HDD. Bom, por que é que o HDD ainda existe? Em primeiro lugar, porque ele é mais barato, tá? E talvez ele não seja mais barato do ponto de vista financeiro, mas se você for pensar, por exemplo, num data center, o HD continua sendo uma opção interessante. Por quê? Porque um HD, ele é feito para sobreviver, tá? Ele é feito para sobreviver a mais ou menos 15 a 20 mil ciclos de leitura e escrita. Então eu escrevo num setor, apago, escrevo, apago, escrevo, apago, escrevo, apago 15 mil vezes, de 15 a 20 mil vezes para ele começar a falhar, tá? E o SSD é 3 mil vezes. Meu Deus, então o SSD é muito mais frágil. Ele é muito mais frágil, tá? Então, por exemplo, lá no Gmail da vida, provavelmente os dados são gravados em HDD. Por quê? Em primeiro lugar, porque você está na internet. Se você vai abrir um e-mail e levar um milésimo de segundo a mais, um milésimo de segundo a menos, não faz muita diferença para o usuário do outro lado do mundo, né? Em segundo lugar, porque esse HD vai durar muito mais tempo até eles terem que trocar o HD por outro. Ok, trocar o HD por outro. E o que foi feito no SSD para que eles não queimem todo mês? Bom, o que foi feito nele é que ele não... Deixa eu acabar de desligar a máquina aqui. É que ele não salva no mesmo lugar. Ele só vai voltar a salvar no mesmo lugar depois que ele tiver salvo em todos os demais setores dos chips de memória. Então ele vai salvar no cluster 1, depois no 2, depois no 3. Mesmo que se apague o 1, ele não vai voltar a salvar no 1, ele vai continuar no 4, no 5, até chegar lá no, sei lá, 7 milhões. Depois é que ele vai voltar a salvar no 1. Então essa situação que eu expliquei antes para vocês aqui, ó, de eu recuperar um arquivo deletado, né? Deletado. E eu não consegui aproveitar o arquivo porque ele está em um cluster que já foi ocupado por outro. Isso aqui no pendrive é muito mais... No pendrive, no SSD e tudo que é memória flash, isso é muito mais difícil. Porque ele só vai ocupar isso aqui se ele já tiver ocupado todos os demais setores e voltou, né? Eu ocupei do 1 ao 7 milhões e agora não tem outra saída senão voltar a ocupar o 1. Né? Então, é muito mais fácil você recuperar dados apagados de um SSD do que de um HD. Tá? Então, isso é uma coisa que facilita muito. Ali no Heroes Inboot tem ferramentas de recuperação de arquivos apagados. Tá? Quem quiser baixar lá tem. E o SSD, ele é eu acho, por enquanto, tá, 2021, ele é mais caro que o HD, tá? Então, o que a gente tem visto é o seguinte, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, um notebook aqui da Lenovo, que
Até um amigo meu me pediu lá, meu irmão, me pediu para me indicar um notebook para ele, lá usar no escritório, eu indiquei esse aqui. Tá? Onde é que tá? Expansão e armazenamento. No notebook tal, você pode... tem um slot disponível que você pode adicionar um SSD. Ou, se ele for com SSD, um HDD. Tá? Tem modelos que não dá, ok. Mas veja bem, quase todos os notebooks oferecem isso hoje em dia. Um slot onde você pode abrir, você não perde a garantia. Você abre lá, tem um lugar para você encaixar ou o HDD, ou se o notebook veio com SSD, ou o SSD se ele veio com HD. Então muita gente está fazendo o quê? Compra um notebook com um SSD não tão grande. Esse aqui tinha um HD não tão grande, deixa eu achar aqui. 256 GB, certo? Mas aí a pessoa compra um HDD de 1 TB e coloca lá. Aí o Windows e os aplicativos mais usados lá no escritório do meu irmão, por exemplo, ele vai salvar tudo no HDD lá, o arquivo de programas vai ser no HDD, e lá os meus documentos, onde tem lá as coisas que ele salva lá, ele salva no HD que ele vai comprar depois. Tá? Então o HD ainda tem uma sobrevida. Certo, meus amigos? Agora vem o seguinte. E como é que eu faço soluções corporativas? Soluções que eu tenho coisa de dezenas de terabytes, etc e tal. Vamos lá. Há muito tempo, os sistemas operacionais dão suporte para o RAID. O que é o RAID? Tá. O RAID, ele é uma maneira, resumidamente falando, de juntar discos. Então esses são os 4 RAIDs mais famosos. Depois essa slide aqui eu vou deixar para vocês. O RAID 0, eu tenho o quê? Sei lá, por exemplo, o HD de 60 GB, aqui o HD de 60 GB, eu tenho aqui 120 GB. Certo? Ok, esse é o RAID 0. Eu não sei bem qual seria a utilidade disso, talvez para ter um único arquivo gigante que eu preciso salvar, sei lá, tá? Mas existe. Aí eu tenho o RAID 1. O RAID 1 é o espelhado. Então eu tenho um HD de 60 GB aqui, e eu tenho outro HD de 60 GB aqui, e o que eu salvo aqui, ele salva ali. Isso é backup? Não, isso não é backup. Isso é espelhamento. O objetivo não é, se der qualquer problema, eu posso voltar. Por quê? Porque se eu errei, por exemplo, apaguei um arquivo que não devia aqui, no mesmo instante ele vai apagar aqui. Então não é backup. Para que serve o mirror? O mirror serve para eu ter alta disponibilidade. Se esse HD aqui pifar, eu não preciso desligar o servidor para trocar. Eu posso deixar tocando com HD só. Quando chegar lá no fim de semana, parada programada, eu paro e troco esse HD aqui e volta tudo normal, tá? Então é para isso que serve o mirror, não é backup. Backup é eu copiar, deixar separado e dizer, olha, eu quero voltar à situação que estava ontem. Aí você vai lá, pega de volta e coloca ali. Isso é backup, tá? Aí a soma dos dois, tem gente que chama de RAID 1 mais 0, tem gente que chama de RAID 10. É isso aqui, ó. 2 HDs empilhados, então 60 com 60 deu 120, mais um empilhamento, 60 com 60, 120, e esse aqui espelha nesse aqui, esse 120 aqui espelhando nesse 120 aqui. Isso aqui é o RAID 10, tá? Agora vem o RAID que deu origem a tudo que a gente vê hoje de storage, etc e tal ali, que é o RAID 5. O RAID 5 eu guardo num disco, uma parte do disco eu guardo para fazer controle de paridade dos dados dos demais discos. Então aqui, ó, aqui tem uma área que eu faço um controle de paridade e eu salvo uma parte dos dados aqui, uma parte dos dados aqui, uma parte dos dados aqui. E a paridade aqui. Aqui eu salvo os dados e nessas 3 a paridade é aqui. Esse aqui eu salvo os dados aqui, aqui, aqui e a paridade é aqui. E assim por diante. E para que serve essa paridade? Serve pelo seguinte: eles fazem um cálculo matemático que se eu arrancar fora um disco, por exemplo, eu arranquei o disco C1 fora,
o disco C2, o disco C3 e a paridade conseguem, se eu colocar um HD de volta, conseguem deduzir o que estava escrito no C1 graças à paridade e repopulam esse disco. Então esse disco aqui falhou. Além de eu não parar o sistema, porque a paridade está trabalhando aqui e mantendo os dados funcionando, quando eu substituir esse disco 1 aqui, ele vai começar a recolocar os dados aqui, porque óbvio que usando a paridade fica mais lento, né? Então aqui eu tenho um sistema onde os discos podem ser trocados o tempo todo, aí não tem muita cópia de segurança, né? Ó, a cada 3 discos eu tenho um de segurança, né? Aqui eu tenho, ó, para cada disco outro de segurança. Aqui não, ó, aqui eu perco metade do investimento, aqui eu perco 25%, tá? E aí, lógico que saiu RAID 6, RAID 7, RAID isso, RAID aquilo e tal, são todos eles derivados da ideia do RAID atual, certo? Então o que a gente vê muitas vezes ali em data center, em empresas maiores, é isso aqui, um storage, tá? Então aqui é um storage onde eu tenho 8 HDs. Esses HDs são do tipo SAS. O HD do tipo SAS, se olhando ele externamente, ele parece um HD lá ao lado de dentro dele, parece um HD serial ATA. E de fato, se você ligar um HD SATA aqui na storage, ele vai funcionar, tá? A diferença aqui é o seguinte, ele permite trocas a quente, ele permite clusters. Então eu posso ter numa placa 128 clusters, cada cluster com 128 discos, tá? E aí você pode fazer um RAIDzão aqui, todos esses discos aqui empilhados, vai perder lá, sei lá, 10%, 5% do tamanho, dependendo do tamanho do RAID, tá? E eles têm aqui esses LEDzinho verdinho, então o LEDzinho verdinho aqui quer dizer que tá tudo ok. Se por acaso der um problema no HD, o que você faz? Você vem aqui, abre essa alavanca aqui, tira o HD fora, coloca outro lugar, fecha e o próprio controlador, a SAS, vai começar a repopular os dados nesse HD. Então você imagina que lá dentro de um data center grande, tem pessoas que passam o dia circulando os HDs e vendo o que tem com luzinha vermelha, tira e bota outro e continua a trabalhar, né? Fica transparente, ó, for ocupar um HD não é um problema, for ocupar um HD é uma coisa, ali tiramos um HD, colocamos outra, certo? Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês de disco. Eu vou colocar esses 2 vídeos no ar, eu vou colocar o link para o Heroes in Boot e vou colocar esse slide também, tá? E como atividade, eu vou pedir que vocês assinem uma lista de presença, tá bom? Tchau, tchau!